Que a paz de Cristo esteja convosco, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica. O texto bíblico se encontra em Mateus, no capítulo 10, versículo 36. Está escrito assim: Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: os 3 inimigos da família. Meu querido ouvinte, nós vivemos em um tempo de crises nas famílias. Em Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, está escrito assim: Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esta foi uma declaração confirmada pelo próprio Senhor Jesus, constatando a situação das famílias nos últimos dias. Examine em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Por isso, meu querido ouvinte, nós precisamos refletir o que tem feito as pessoas se voltarem umas contra as outras, pensando que são inimigos, ao invés de se unirem. O nosso verdadeiro inimigo é espiritual e não devemos lutar contra os nossos familiares. Veja o que está escrito em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quais são os inimigos da família? Vamos refletir a respeito de valores distorcidos que são os verdadeiros inimigos da família. O primeiro é o materialismo. Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A prosperidade tem enganado muitas famílias. Há tempos atrás, as pessoas se casavam com recursos mínimos para juntos construírem suas vidas e adquirindo com o tempo tudo com muito esforço e com muita união. Atualmente, as pessoas querem ter tudo primeiro para depois se casarem. Além disso, ter uma casa bonita ou muitos bens não é sinônimo de ter uma família unida. Às vezes, a casa é tão grande que um membro da família quase não vê o outro. Os pais não devem pensar que dar tudo o que os filhos querem significa uma boa criação. Examine em Mateus capítulo 7, versículo 9. O papel dos pais vai muito além de gerar e sustentar os filhos. A companhia, o ensinamento de valores pautados pelo amor são o que os filhos mais precisam de seus pais. Muitos pais gastam seu tempo longe, bem distante dos filhos, trabalhando para lhe dar o melhor e depois perdem seus filhos para o mundo. Quando os valores materiais estão em primeiro lugar na família, então as pessoas se tornam inimigas umas das outras. Muitos irmãos se tornam inimigos por causa de uma divisão de herança, ou se há uma sociedade entre eles, se tornam inimigos. Então, meu querido ouvinte, não seja inimigo de sua família por causa de bens materiais. O segundo inimigo da família é o ativismo. Mateus capítulo 24, versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. As pessoas não têm tempo nem para conversar, ou quando ainda o fazem, estão divididas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, dirigindo, trabalhando e ocupadas com seus afazeres. A distância entre os lugares tem sido superada pela comunicação através de quê? De celulares, de internet, mas não supre a necessidade de contato um com o outro. O tempo é invisível, mas ele é real.
se não nos cuidarmos, o tempo passa e não demos o devido tempo à nossa família. Efésios capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Olharemos para trás e veremos as oportunidades perdidas. Não deixe o tempo passar para dar atenção, para dar amor à sua família. Precisamos de um posicionamento, de dar tempo para cada coisa e não nos deixarmos ser consumidos pelo tempo que envelhece. Acaba envelhecendo muitos relacionamentos. Devemos colocar em primeiro lugar os nossos relacionamentos e, se for necessário, pararmos tudo para dar atenção a quem amamos. Então, como está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 5, aproveitai as oportunidades que a vida ela tem nos proporcionado de estarmos junto com os nossos familiares. Às vezes os membros das famílias se tornam inimigos porque não tiveram tempo de se tornarem amigos. O ativismo faz com que gastemos o tempo fazendo coisas e não vivendo com pessoas que amamos. Jesus ensinou que o pai de família deve cuidar de proteger sua casa para que não seja roubada. Não podemos deixar que nosso tempo seja roubado ou perdido para só depois tentar recuperarmos. Não deixe que o tempo te faça inimigo de sua família. Eu quero contar uma pequena ilustração. Um pai muito atarefado no trabalho não tinha sequer tempo para o seu filho único. E esse filho sentia muita falta de seu pai, que saía pela manhã e só chegava à noite do trabalho, não dava amor, não dava atenção, não tinha lazer com seu filho. E uma certa feita, o seu filho perguntou ao seu pai: pai, quanto o senhor ganha por dia? E assim o pai o falou. E todas as vezes que o pai saía pela manhã para trabalhar, deixava um valor para seu filho comprar o lanche na escola. E passou um tempo, uma certa feita, o pai chegando do trabalho, o filho disse: pai, venha ao meu quarto comigo. E assim o pai o fez. Foi ao quarto de seu filho com ele. O filho colocou as mãos por dentro do travesseiro e tirou dali moedas e notas em dinheiro, porque ele estava juntando um certo valor para dar ao seu pai. Ele entregou nas mãos de seu pai e disse: pai, está aqui, eu estou pagando um dia de seu trabalho para o senhor ficar comigo. Muito triste isso. E o terceiro inimigo da família é o egoísmo. Marcos capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. O ser humano já é egoísta por natureza. Mas no último século, o capitalismo tem gerado uma geração que vive em competição para mostrar quem é o melhor. Contudo, precisamos cuidar para que isso não aconteça dentro de nossas casas. E que não venha acontecer o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando vivemos em família, precisamos saber que não estamos sozinhos e tudo que fazemos deve ser visando o bem de todos. Uma família unida consegue vencer qualquer dificuldade. Contudo, se cada um buscar os seus próprios interesses, a família se divide. Os desencontros acontecem porque as pessoas não percebem que estão buscando propósitos tão diferentes e que impossibilitam a união da família. A separação acontece de fato quando as famílias já estão emocionalmente divididas há algum tempo. Para que a família viva bem, cada um deve buscar fazer o seu papel na família. E devem saber qual é o seu papel na família. Vejamos o que está escrito em Neemias capítulo 4,
Versículo 14: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Quando um defende o outro e sabe que não está sozinho, podem contar com a família. Tudo se torna mais fácil. Mas quando as pessoas são egoístas, então se tornam inimigas dos seus próprios familiares. Meu querido ouvinte, não deixe que o egoísmo te faça inimigo de sua família. Jesus traz reconciliação à família. Jesus quer que as famílias vivam bem, sejam bem-aventuradas. Conclusão desta mensagem: sabemos que a vontade de Deus é que a família viva em paz. Examinem Jeremias capítulo 29, versículo 11. Mas, meus queridos ouvintes, infelizmente, isso não tem acontecido em muitas casas, porque não conhece os planos de Deus. Preste bem atenção se esses valores distorcidos do mundo, como estão entrando nas casas, como estão entrando nas famílias. Chame a Jesus para fazer parte de sua família, para fortalecer os laços entre todos, pois, como está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 6, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Com Jesus, o nosso melhor amigo, toda inimizade que é obra da carne sai de nossas casas, trazendo fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 20. Meu querido ouvinte, nunca permita que o materialismo te faça priorizar as coisas mais do que as pessoas. Não perca tempo com qualquer coisa que te leve ao ativismo e você não tenha tempo para viver com a sua família. O tempo passa muito rápido. A família não pode se tornar um desconhecido, uma desconhecida de um para com o outro. E também não deixe que o egoísmo te iluda pensando que pode ser melhor ou conseguir tudo sozinho. Um depende do outro. Você precisa de sua família e sua família precisa de você. Não sejam egoístas. Seja amigo e não inimigo de seus familiares. Guarde esta palavra no teu coração e que Deus possa restaurar as famílias em nome de Jesus. Fiquem na paz.